Eu quero convidar você a entender Apocalipse capítulo 12, que fala de um grande e misterioso sinal no céu, a mulher e o dragão. O livro de Apocalipse é cheio de símbolos e enigmas que precisam ser decifrados, e especificamente o capítulo 12 é um dos mais difíceis de entender. Mas Deus, com sua infinita graça e misericórdia, tem dado aos seus servos a verdadeira interpretação dessa visão. Bem, primeiramente nós precisamos entender que a mulher aqui desse texto, ela representa a figura geradora dos planos de Deus aqui na Terra. E ela é simbolizada por Eva, Maria, a igreja e também a nação de Israel. E precisamos estar bem atentos ao texto para saber sobre qual aqui está falando, né? Aqui no primeiro versículo está falando sobre Eva. Eva é a mãe de todos, mas aqui ela é aquela que deu à luz a nação de Israel. Por quê? Porque sobre a sua cabeça existe uma coroa de 12 estrelas, e essas 12 estrelas representam as 12 tribos de Israel. E diz o texto que ela estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsias para dar à luz. Depois viu um outro sinal no céu, um grande dragão vermelho, e ele tinha 7 cabeças, ou seja, 7 lideranças. Depois 10 chifres, que simboliza poder, domínio. E sobre suas cabeças 7 diademas, que simboliza honra, autoridade, autoridade mundial. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu. Aqui fala algo que aconteceu no passado, quando Satanás ele convenceu a terça parte a se rebelar contra Deus, né? E lançou-as sobre a terra, e o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela a luz, lhe tragasse o filho. Então aqui é revelado que esse dragão tem uma obsessão em destruir o filho dessa mulher. Que essa mulher aqui, ela representa Maria. Tudo aquilo que ela enfrentou até que Jesus pudesse vir ao mundo, né? Toda a perseguição. Não só a Jesus, mas também a nação de Israel. Nós vemos as tentativas de Satanás de destruir a nação. Então nós vemos essa obsessão para destruir o plano de Deus que o grande dragão tem. Depois diz aqui, e deu à luz a um filho, um varão que há de reger todas as nações com vara de ferro, ou seja, o seu governo vai ser rígido, o governo de Cristo. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Então aqui está falando que Jesus ele foi para o céu, depois que ele ressuscitou. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Aqui já está falando sobre a nação de Israel, especificamente no período da grande tribulação. Por quê a nação de Israel? Porque Deus ele tem 2 planos distintos, mais harmoniosos em relação à igreja e à nação de Israel nesse período da grande tribulação. Porque a igreja fiel, ela não vai passar pela grande tribulação, ela vai ser arrebatada, vai ser guardada pelo Senhor e vai estar nas bodas do Cordeiro. Mas os eleitos de Israel, os fiéis, aqueles que não se contaminaram, não se prostituíram, não adoraram outros ídolos, mas que infelizmente vão acreditar num falso Messias. Mas, como diz lá em Romanos capítulo 11, Deus, ele vai fazer com que a sua misericórdia seja estendida sobre Israel, para salvá-los, e vai usar a grande tribulação para fazer uma purificação na vida deles. Então aqui a nação de Israel vai ser guardada quando o anticristo entrar no templo e exigir adoração. Ele vai encerrar todos os sacrifícios ali e ele vai exigir adoração. Então, nesse momento, os israelitas fiéis, eles vão ser dirigidos para o deserto, que provavelmente é ali na região da Jordânia. Nós não sabemos ao certo, mas aquela região ali é uma região de refúgio. Então, nós vemos que a nação de Israel também vai passar
por um tratamento de Deus nessa fase da grande tribulação, mas o anticristo, o falso profeta e o dragão, eles não vão tocar nesses fiéis de Israel. Então, isso precisa ficar bem claro agora no texto. Depois continua, né? E houve batalha no céu, Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhava o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Aqui é revelado exatamente onde Satanás e os demônios eles habitam, nas regiões celestiais. Então diz que Miguel lança-os para a terra. E nesse momento, Satanás vê que lhe resta pouco tempo. É quando ele vai usar o anticristo, o falso profeta, para enganar todo mundo. E também, neste momento, ele vai exigir adoração. Toda aquela paz que ele havia pregado vai cair por terra, porque vai ser um tempo de grande perseguição àqueles que não se curvarem diante da imagem da besta. Então aqui nós vemos que o dragão ele corre para fazer o seu trabalho. Versículo 13. Quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o varão. Aqui já está falando sobre a igreja. Porque de Cristo veio a igreja. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, e tempos, e metade de um tempo, ou seja, 3 anos e meio. Aqui já está falando sobre o arrebatamento da igreja, que a igreja vai estar sobre os cuidados de Deus, porque deserto é um lugar de cuidado de Deus. Então aqui, especificamente aqui já está falando sobre a igreja, porque ela vai voar, com 2 asas, ou seja, o arrebatamento vai ser exatamente isso, vai ser o encontro com Cristo nas nuvens. E a serpente lançou da sua boca atrás da mulher água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. Então nós vemos que a serpente, Satanás, vai tentar impedir que a igreja seja arrebatada. Mas nós sabemos pela profecia, pelas palavras de Cristo, que isso não vai ser possível, mas vai tentar. Vai lançar de sua boca palavras persuasivas para que ela não vá para o encontro do Senhor. Então aqui diz o texto no versículo 16, e a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a sua boca e tragou o rio que o dragão lançara de sua boca. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto de sua semente. Esse resto de sua semente são aqueles que não foram para o arrebatamento, aqueles que têm o testemunho de Jesus, mas que por algum motivo não foram fiéis a ele. Mas essas pessoas têm o testemunho de Jesus Cristo, então vai ser um tempo de muita perseguição. A ação do Espírito Santo vai diminuir na terra e vai haver um tempo de grande perseguição. Bem, Apocalipse capítulo 12, é cheio de símbolos, como você pode ver, mas depois que nós entendemos, começa a ficar mais claro o propósito divino nesse período do arrebatamento da igreja, nesse período da grande tribulação, e aquilo que Deus ele vai fazer na nação de Israel. Vai ser um tempo de angústia para Jacó. Em Jeremias 30, versículo 7, fala sobre isso. Vai ser um tempo em que o Senhor vai estar purificando o seu povo, vai estar libertando a nação de Israel de todas as suas maldades, de toda a sua incredulidade em relação ao verdadeiro Cristo. E então eles vão clamar, quando estiverem cercados pelo anticristo, pelo falso profeta e pelo dragão, porque isso vai acontecer ao final da grande tribulação. E as profecias bíblicas dizem que até que do alto eles clamem por socorro ao filho de Davi. Baruch Rabá, Beshem Adonai, bendito é o que vem em nome do Senhor. Então o Senhor ele vem para salvar o povo de Israel e também para tomar aquilo que é dele por direito, que é o governo mundial.
e que você possa buscar, né, aprender da palavra de Deus, conhecer os planos de Deus que Ele tem, não só para a sua vida, mas também para todo mundo.